Vamos à palavra de Deus. Nós estivemos de um retiro muito abençoado, com tanta gente abençoada, e eu vou fazer algo abençoado com esse povo abençoado, que eu nem falei com eles, nem avisei a eles. Conselho de jovens, vem aqui, por favor. Cadê vocês? Conselho de jovens. Tragam a Bíblia, tá? Por favor. Isso, traga a Bíblia que é melhor. Isso, uma pregação coletiva sem planejamento. Diáconos, 2 diáconos aí atrás, 2 diáconos, rapidinho, 2 diáconos, pegando aquela mesa lá, tirando aquele caderno, não precisa correr não. Vem 3, 4, pode vir 50. Tira aqueles cadernos fora, traz aquela mesa para cá, tem uma toalha, a toalha para pôr em cima da mesa, a toalha branca, isso. Aí traz, coloca aqui que todo mundo vai pregar hoje, isso. Está faltando gente, eu chamo pelo nome, pode botar aqui, ó. Cuidado com a canela, que você é traiçoeiro. Eu já me machuquei isso aí. Cuidado. Isso, bota aqui. Isso. Amém. Agora joga a toalha. Ninguém está vendo, nem a câmera. Isso, joga a toalha tem que tampar tudo para lá, vocês sabem disso, né? É assim que você faz em casa? É assim. Sim. Ele está rindo. Já levou na cabeça hoje. Isso. Ficou legal, não ficou, pessoal? Tá ruim, não tá? Tá feio. Não, mas tá bom. Tá feio, mas tá bom. Glória a Deus. Podem chegar, pessoal, aqui, ó. Que aparato todo. Dá microfone para eles. Tem um monte aí. Isso, dá uns 3, 4. Que frio, hein? Uma benção. Pode chegar aqui. Isso, graças a Deus. Vamos interagir, vamos ver se funciona, vamos ver se dá certo. Quem fugir do microfone, vocês obrigam a pegar. Isso. Vamos interagir aqui. Abra a Bíblia, por favor, igreja, irmão, irmã. Nós temos um tema para o retiro, e ele foi com base em Salmo 24. Abra sua Bíblia. Eu mencionei o primeiro versículo, o primeiro verso, no início, logo depois do louvor. Isso. Enquanto eu vou ler o Salmo, vocês já vão discutindo em quem vai introduzir. A introdução vai falar do motivo do retiro, do que se pretendia no retiro falar, e aí pode começar a introduzir o Salmo. E a gente vai interagindo e vai ser uma maravilha, uma bênção, uma bênção. Quem achou o Salmo 24, diga amém. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ponto. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E aí vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este que procede dessa forma receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu vou dizer, o Senhor dos Exércitos, e a igreja vai dizer, Ele é o Rei da Glória. Podemos ensaiar? 1, 2, 3. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos ensaiar de novo. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora está ensaiado. Agora a gente vai fazer. Agora a gente vai declarar. 1, 2, 3. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem pode dar glória ao Rei da Glória? Amém. Isso. Vamos orar. Pai, nós estamos cultuando o Senhor. Nós estamos celebrando o Teu nome. Tudo aqui é para Te glorificar.
Até quando a gente faz menção de tempo de casamento, de aniversário, é para te glorificar, porque a palavra diz que na comunhão e unidade entre os irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós celebramos com cada detalhe, meu Pai. Deus, nós reconhecemos que a vida é um dom do Senhor. Como a palavra diz que o Senhor dá a todos a respiração e a vida, esta vida natural que o Senhor deu a todas as pessoas, mas nós temos algo muito maior para glorificar e para reconhecer, porque a palavra diz que o ladrão vem senão roubar e matar e destruir, mas o Senhor reitera e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós comemoramos, nós celebramos a vida abundante que o Senhor vem nos trazer, que não é marcada apenas por tantos anos que a gente vive nessa terra, mas pela qualidade da vida que o Senhor nos traz. Que privilégio nós temos em saber, reconhecer e recepcionar esta vida do Senhor em nós. E que bom que enquanto oro, o Senhor já está falando a corações que precisam viver essa vida transbordante, que o Senhor está aqui para ministrá-la a cada um, não só os que estão presencialmente no culto, mas aqueles que estão em casa agora em tempo real celebrando, outros que acessarão o culto em outro horário, em outro dia, não importa, mas igualmente celebrarão o Senhor. E quem sabe alguém, meu Pai, numa hora de angústia, quem sabe numa hora de dor, quem sabe numa hora em que não sabe o que fazer, Pai, quem sabe há aqui alguém nesta casa que está vivenciando isso agora, que lutou toda semana para resolver algo em qualquer aspecto da vida e ainda não conseguiu, mas está na tua casa. Qual Ana, com o coração turbado, veio à tua casa celebrar ao Senhor, trazendo a sua dor, trazendo consigo a sua dificuldade, mas reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos da terra, de todas as coisas que o Senhor criou, dos exércitos celestiais, mas de todas as miríades celestiais de anjos. O Senhor comanda todas as coisas, porque Tu és soberano. E como diz a canção, apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, diga, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Levante a sua mão comigo para dizer: e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Retiro. Propósito, retiro. Pode testemunhar do retiro, daqui a pouco a gente entra no texto. Fica à vontade, está aqui, ó. Amém. Paz do Senhor, boa noite.
Amém. Bom, nós passamos 3 dias, 2 dias e meio, podendo compartilhar a respeito desse tema, né, que está voltado para o Salmo 24, mais especificamente nesses versículos: quem subirá ao monte santo do Senhor, quem estará no seu lugar santo. E nós temos vivido um tempo onde a gente tem dedicado ao Senhor nosso coração, nossa vida, a buscar isso. Acho que o retiro foi só mais uma etapa disso, né? E nós tivemos 4 ministrações que falam sobre esse tema. A primeira ministração voltada para a questão da santificação, né? Lá no Evangelho de João vai dizer que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, né? Quando esse salmo começa dizendo quem subirá, né, ao monte santo do Senhor, o salmista começa a fazer essa pergunta, Davi começa a fazer essa pergunta, e a gente se pergunta: quem pode subir ao monte santo do Senhor? Né? A gente considera que esse lugar, o monte santo do Senhor, é o lugar onde o Senhor está, né? Para aquele povo, né, para os israelitas naquele tempo, é o lugar onde se concentravam os locais de culto, né, de adoração ao Senhor. Então o Senhor de fato estaria naquele lugar. A gente sabe que vários processos, vários rituais de purificação eram necessários o povo fazer, para que os sacerdotes fazerem, para que eles pudessem entrar no lugar de ministração ao Senhor, no lugar de serviço, no lugar de sacerdócio, né, uma vez por ano apenas. O sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e é como se esse salmo estivesse se referindo a esse momento: quem poderá subir no monte santo do Senhor, quem poderá estar no seu lugar santo, né? E o salmista Davi, ele conclui esse pensamento dizendo: aquele que tem mãos limpas, aquele que tem as mãos puras, o coração limpo, que não se entrega aos ídolos, que era uma questão que todos os profetas, durante toda a história da Bíblia, eles sempre profetizaram contra isso, contra a atitude do povo em se dobrar aos ídolos, em se dobrar aos outros deuses, em atribuir as bênçãos do Senhor, as bênçãos que eles recebiam do Senhor a outros deuses, né? Então, aqueles que não se entregam aos ídolos, aqueles que não juram falsamente, esses receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Até essa parte nós focamos nosso retiro. E a primeira ministração, então, voltada para a questão da santificação, né? E voltando a essa pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é santo o suficiente para que possa estar no monte santo do Senhor, né? Quem consegue, talvez por si mesmo, se santificar para que pudesse estar nesse lugar? E se nós entendemos que Jesus foi aquele que estava ao lado do Senhor, foi aquele que foi enviado para que pudesse se fazer carne, estar presente entre nós, para morrer em nosso lugar, ressuscitar e voltar ao céu, né? Como uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar nesse lugar, para que pudesse levar o sangue de um animal que fosse tratado ao ponto de se tornar um animal puro para aquele momento específico. Esse homem, esse seu sumo sacerdote, ele levaria uma vez por ano o sangue desse animal até o propiciatório na Arca da Aliança, para que pudesse fazer expiação pelos pecados do povo. E nesse momento onde nós entendemos que ele faria expiação pelos pecados do povo, se faz necessário entender que existe uma necessidade de um sangue puro, que possa fazer expiação pelos pecados de uma vez por todas, assim como o autor de Hebreus está dizendo. O autor de Hebreus vai dizer que esses animais eram usados ano após ano para que pudesse fazer expiação pelo povo, mas o sangue de Jesus, ele fez expiação por nós de uma vez por todas, para que não fosse mais necessário que de ano após ano eles entrassem naquele lugar. E é por isso que quando Jesus ele ressuscita, ele morre, ressuscita, aquele véu do templo onde separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado. Por quê? Porque foi aberto um novo e vivo caminho por onde nós podemos entrar. E o autor de Hebreus ainda também fala que nós podemos entrar com confiança nesse lugar, a fim de acharmos misericórdia em tempo oportuno. Então a nossa santificação envolve nós entendermos que Jesus fez isso por nós, que se existe uma pessoa que era capacitada, sabe, se existe uma pessoa que tinha os requisitos, os atributos de alguém que poderia estar diante de Deus, subir no seu santo monte, que para nós é uma questão física, para aquele povo era uma questão física, era realmente um monte,
Mas espiritualmente nós estamos falando de um lugar santo, que não envolve um lugar visível que nós estamos vendo hoje, mas envolve os céus do Senhor, os céus onde está o trono do Senhor, porque assim como a Arca da Aliança estava naquele lugar, o trono do Senhor está estabelecido sobre os céus são o trono do Senhor, amém? Jesus foi até os céus, e Ele apresentou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Então a primeira ministração tratou da santificação. É interessante que a palavra amém? Diz que o véu, a gente falou que é pregar junto, não se irrite, se irrita em casa só. A Bíblia diz que o véu se rasgou, pessoal, de alto a baixo. Não era, quando a gente fala véu, parece um tule fino, mas era um espesso tecido que um homem com sua mão não era capaz de romper, que para carregar precisava de vários sacerdotes para desmontar e montar e colocar no lugar. E a palavra diz que ele rasgou, ele é muito alto, rasgou de alto a baixo, deixando claro que não foi uma obra de homem. Quando o Senhor Jesus declarou na cruz: está pago, está consumado, eu paguei a conta espiritual do Ednei, eu paguei a conta espiritual do Léo, eu paguei a conta espiritual do Gerson devia ser muito grande. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, dizendo: agora o caminho está livre, agora você tem entrada diante do trono da graça do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E a Bíblia diz, o aspecto cerimonial do Antigo Testamento diz que quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ele tinha todo um cerimonial para ele fazer. Primeiro, ele se santificava, ele passava um tempo e um período de purificação espiritual e até físico, para que ele pudesse entrar naquele lugar. Por quê? Porque se qualquer pessoa traspassasse o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, com o pecado ele morreria, porque estava diante da glória de Deus, diante da presença do Senhor, representada pela arca, que estava ali no lugar santíssimo. Então ele entrava com campainhas na sua vestimenta, na sua estola sacerdotal, e com uma corda atada a uma parte do seu corpo. Por quê? Porque enquanto tivesse campainha fazendo barulho, significa ele está em movimento, ele está vivo. Se parasse de bater, ninguém podia entrar para tirá-lo, porque senão morreria também. Então tinha que puxar para tirar dali, trazer para fora, para que fosse resgatado aquele corpo morto, porque ousou entrar no lugar da presença da glória de Deus, sem estar purificado, santificado. Meus irmãos, essa coisa é muito séria. A gente canta no Santo dos Santos, quem uma vez entrou não sabe ficar em outro lugar. Meus irmãos, mas isso é um lugar muito sério, é um relacionamento muito achegado com Deus, que a Bíblia se ocupa de perguntar: quem vai conseguir fazer isso? Como se todos nós conseguíssemos fazer a hora que quiséssemos fazer e saíssemos dali. Meus irmãos, não dá para ficar no lugar santíssimo no domingo, dentro do templo, e viver toda semana condescendendo com o pecado, com a imundície do mundo. Não dá, não existe pacto, não existe aliança nisso. Ou nós somos do Senhor ou não somos do Senhor. Nós podemos hoje declarar ao nosso respeito. Eu não posso declarar ao seu respeito, você não pode declarar ao meu respeito, mas eu posso declarar ao meu respeito. Eu vou servir ao Senhor, eu vou me consagrar para o Senhor. Prevalece aquela máxima de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Existe muita gente com a vida amarrada, com a vida presa, com a vida atada em algum aspecto, porque não leva isso a sério. Mas se nós levarmos essa questão de santificação a sério, consagrarmos toda a nossa vida ao Senhor, amanhã, depois do ato de nos santificarmos, consagrarmos plenamente para o Senhor, Ele vai fazer maravilhas. Estenda a sua mão, estenda a sua mão, estenda a sua mão. Daqui a pouco Estevão volta, o Vinícius vai orar agora. Estenda a sua mão em nome de Jesus. Vamos proclamar santidade, vamos proclamar santificação, vamos proclamar-nos totalmente reservados, separados para o Senhor. Vamos declarar a nossa aliança em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Eita, E nós Deus. levantamos a nossa voz a Ti, porque nós cremos que Tu és um Deus Eita, vivo. glória. Pai, em nome de Jesus, assim como está escrito, Pai, em Hebreus capítulo 12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para que a paz seguir a todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E pessoas aqui possam ser saradas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós clamamos a Ti porque nós Glória cremos a que Deus. o Teu poder emana aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, assim como o véu se rasgou, Senhor, Glória a Deus. assim como o véu se rasgou, desça do céu sobre nossas vidas e começa, Deus, um mover, um agir sobrenatural a partir de nós, Senhor, que nós queremos sentir a Tua presença de uma forma verdadeira. Pai, em nome de Jesus, nós estamos com as nossas mãos levantadas. Deus, é uma atitude, Pai, de crença. É porque nós cremos que o Senhor ainda cuida de nós. Aleluia. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe, Glória Senhor. a Deus. Então por isso nós levantamos as nossas mãos. Nós erguemos a nossa voz a Ti, Aleluia. em clamor, em adoração, porque sabemos que através do Teu agir, pessoas sairão daqui curadas, Deus. pessoas sairão daqui saradas. Aleluia. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que a purificação em nossas vidas seja algo real, Senhor. Deus, que nós venhamos viver uma vida limpa, uma vida pura, porque sem a santidade, Deus, nós não vamos conseguir Te enxergar. Pai, em nome de Jesus, retira todas as escamas de nossos olhos, Pai. Retira, Pai, todas as escamas de nossos olhos que tem, Deus, deixado a nossa vista turva. A nossa vista turva de ver o brilho, de ver a luz do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti neste momento. Eu clamo a Ti nesta hora, por pessoas que têm muito tempo que não ouvem a Tua voz. Pai, eu clamo a Ti. Comece, Deus, a sussurrar nos ouvidos aqui. Comece, Deus, a sussurrar, Pai, o vento do Teu Espírito aqui na Tua casa. Pai, nós somos casa do Teu Espírito Santo, templo e habitação do Teu Espírito Santo. Então por isso, Deus, eu clamo ao Senhor. Eu clamo ao Senhor com fé. Eu clamo ao Senhor com ousadia. Pai, em nome de Jesus, desça, Deus, com Teu poder aqui neste lugar esta noite. Porque nós queremos, Deus, nós queremos ver a Tua glória. E queremos descer a gente que vai impactar o mundo através da luz do Teu Espírito, Pai. Porque onde a luz do Teu Espírito vai, as trevas têm que sair. Pai, que onde nós viemos andar, Deus, onde nossos pés venham caminhar, Deus, a luz do Teu Espírito venha conosco. Por isso nós clamamos a Ti e nós levantamos a nossa voz a Ti, porque confiamos em Ti, dependemos em Ti e sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá, me diz. O Senhor não vai voltar, não? Glória a Deus. E dando continuidade, eu queria ler rapidamente aqui em Hebreus 10, que a palavra de Deus diz, Hebreus 10, 22, fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Verdadeiramente nós vivemos, eu falei isso muitas vezes lá no retiro e quero proclamar aqui para a igreja, que nós vivemos dias de purificação naquele lugar. E o retiro, a palavra que eu defino o retiro foi libertador. Aqueles dias ali foi momentos de libertação de vidas. Nós já temos várias pessoas que vieram a falar conosco sobre o que aconteceu ali, todo o mover do Espírito Santo ali naquele lugar. E Batismo no Espírito Santo. batismo no Espírito Santo, pessoas sendo curadas de depressão, pessoas sendo curadas de problemas mentais e assim, muitas outras coisas, saúde. Então pessoas já estão relatando assim: eu saí daquele lugar curado e sarado. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A única coisa que nos mantém de pé são as misericórdias do Senhor. E ontem eu meditando e falando um pouco com o Senhor, eu até ministrei ontem no culto jovem sobre nós permanecermos. Estevão falou aqui sobre quem poderá subir, quem subirá ao monte santo do Senhor. E algo que tem tocado muito ao meu coração é que a gente vem num evento como esse, a gente vem à igreja, a um culto de domingo, e a gente recebe a palavra do Senhor, mas permanecer é difícil. Permanecer nesse espírito, permanecer nessa unção, permanecer nessa vontade de querer estar próximo do Senhor todos os dias, talvez é o que é mais difícil das nossas vidas.
E Deus colocou no meu coração ontem, vou compartilhar rapidinho, que acho que mais pessoas vão falar, que o contexto de João 21, quando Pedro, aqui está falando sobre a ressurreição de Cristo, Cristo já estava ressurreto, e Pedro, eu fico imaginando ele naquele local, ele estava assim, sem saber o que fazer, ele não sabia ainda que Jesus, o mestre, havia ressuscitado, então ele toma uma decisão, ele volta a pescar, ele fala assim, eu vou pescar, e juntamente aqueles discípulos que estavam com ele, falam assim, nós vamos também, porque não tem o que fazer aqui, vamos pescar. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi que Pedro não tinha uma orientação de permanecer, ele caminhou com Jesus, ele viu a crucificação, porque lá em Mateus, Jesus ele fala, vou morrer, eu vou ser esbofeteado, vão falar de mim, vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E acredito eu que Pedro nesse momento ele esqueceu disso. Existia uma promessa ali, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E ele já estava ressurreto, porque já havia passado alguns dias, mas Pedro não sabia. Então a gente passou esses dias no retiro, e eu falei isso ontem, e falo para toda a igreja, que foi muito bom, foi libertador, mas chega na segunda-feira, a gente se esquece da promessa que Deus fez lá no sábado, lá no domingo, lá na sexta-feira, e a gente acaba pegando as nossas redes novamente e volta a fazer aquilo que a gente fazia lá atrás, e pesca a noite toda, e lança a rede no mar, e nada pega, sabe por quê? Porque quando o Senhor não está conosco, tudo que a gente coloca a mão não prospera. Então os discípulos eles estão pescando e nada acontece. E uma voz lá da praia falou assim, ei moços, tem alguma coisa para comer aí? Não, joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. Porque quando a gente age com a autoridade de Deus e na direção do Senhor, as coisas acontecem. Então o que Deus ministrou no meu coração foi permanecer nesse santo lugar. Nós devemos permanecer. Se o Senhor fez uma promessa, Ele fez uma promessa para nós também. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar um lugar para todos nós, um lugar para todos nós aqui. Então nós devemos permanecer aguardando a volta do Senhor, porque Ele foi preparar um lugar e Ele está voltando para nos buscar. Existe um lugar separado para cada um de nós no céu, e a vida eterna tem que ser real na nossa mente. A vida eterna tem que ser algo que a gente almeja. Almejar a vida eterna é permanecer fiel, conectado na videira verdadeira, conectado naquele que nos faz frutificar. Isso é permanecer em Deus, isto é esperar algo do Senhor. Mas quando nada acontece, às vezes na nossa vida é assim, o dia passa, amanhã passa, nada está acontecendo, o que a gente faz? A gente pega aquela carcaça que o Senhor nos limpou, o Senhor nos sarou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos remiu, e a gente vai e pega tudo de volta e coloca aquelas vestes velhas e acha assim, ó. E eu achei tão interessante, que eu falei ontem, foi que a gente chega no nosso armário, acredito que o pastor deve ter uma camisa que você goste muito, aquela camisa é muito bonita, e a gente fala assim, eu vou emagrecer para entrar nessa camisa de novo, porque eu gosto tanto dessa camisa que quando eu emagrecer eu vou vesti-la de novo. Mas o Senhor nos colocou vestes novas e a gente fica querendo pegar aquelas vestes remendadas que está no nosso armário. Deixa essa carcaça para trás, permaneça na videira verdadeira, porque existe uma vida eterna para todos nós. Permanecer, vida de constância, permanecer no santo lugar, porque quando o véu se rasgou, o Senhor Jesus ele deu a possibilidade, eu e você, de entrarmos nesse lugar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, permanecer nesse lugar era uma missão nossa. Permanecer nesse lugar de adoração, nós precisamos fazer. Amém? Amém. Graças a Deus. E ao acrescentar um pouquinho aqui do que o Vinícius está falando, sobre uma palavra que realmente marcou muito o meu coração em todo o tempo, que é o que ele falou aqui, que sem a santificação ninguém verá a Deus. E muitas das vezes nós queremos de qualquer forma ouvir a voz de Deus, ouvir Ele falar a nós, queremos a revelação dEle sobre nós, e muitas das vezes não conseguimos, né, nos despir dessa roupagem que muitas das vezes nos afasta. Então é algo que Deus ministrou muito ao nosso coração. A gente veio de uma série falando sobre fortalezas, derrubando as fortalezas, e Deus nos levou a esse lugar,
para que a gente realmente pudesse se apresentar a Ele de mãos limpas e coração puro. O que não é fácil, como a gente falou aqui. Todos os dias a gente precisa ter essa decisão. Mas ver essa quantidade de jovens, e não foram só jovens que estiveram lá conosco, rendidos, realmente com o coração rendido ao Senhor, sabe? Acho que, não sei se foi o pastor que ministrou sobre isso, que falou sobre isso, é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quantos e quantos vieram até nós, tiveram um momento de estar conosco para confessar ao Senhor. E como isso é bonito, quando a gente tem um coração rendido ao Senhor. Nós temos essa oportunidade todos os dias de confessar a Deus aquilo que é difícil em nós, aquilo que realmente nos afasta, que nos coloca numa posição distante do Senhor. Nós temos essa oportunidade, né, com a pessoa que está do nosso lado, com alguém que você ama. Deus sempre vai dar uma oportunidade para que a gente possa realmente confessar a Ele aquilo que é difícil, aquilo que ainda pode estar nos afastando de ver a face do Senhor, de realmente possamos entrar, né, no Santo dos Santos, que podemos realmente alcançar esse lugar no Senhor, esse lugar da presença, onde nós somos renovados, onde nós somos renovados em tudo na nossa vida. Então, foi algo que marcou muito o meu coração nesse retiro, porque realmente vimos, né, pudemos ver, sentir e viver também a glória de Deus, e muitos testemunhos nós ouvimos e partilhamos ali naquele momento, de adolescentes mesmo, que há um momento especial que a gente teve no retiro, o adolescente, eu vi ele passando por um corredor que o pastor trouxe nessa direção através de Deus sobre nós, e um adolescente, ele não conseguia ficar em pé, e assim, era a coisa mais linda do mundo, quando a gente vê algo que realmente o nosso corpo não comporta aquela glória. Eu estava louvando ali, eu já compartilhei com essa mãe, e eu não conseguia nem ficar em pé. Eu queria pular, eu queria extravasar de alguma forma, não podia parar de cantar, eu queria ir lá. Era algo que realmente assim marca o nosso coração, quando a gente vê a glória de Deus sendo manifestada, né? Então assim, isso é muito gratificante, a gente vê corações rendidos, desde adolescente até os jovens, realmente o coração doado ao Senhor, porque realmente querem ver a face de Deus, querem realmente sentir a presença de Deus. Então nós temos essa oportunidade todos os dias, de ver a glória do Senhor através da santificação dEle nas nossas vidas. Então que nós possamos realmente buscar essa santificação, para que possamos ver ao Senhor, para que possamos ter um relacionamento diferenciado com o Senhor, para que Ele venha nos capacitar e que nós possamos vencer as nossas dificuldades de todos os dias. A alegoria dessa questão de limpo de mãos e puro de coração é igual acontecia em Jericó, no templo do profeta Eliseu, que o pessoal de Jericó chamou ele e falou: olha como é que a cidade é linda, olha como a cidade é bonita. Ele disse: realmente é muito bonita. E eles dizem: mas as águas são amargas, inférteis. Quando a gente se utiliza da água na agricultura, ela não produz, porque ela tem problema com ela, há coisa errada com ela, a água não é boa. E o Eliseu, ao invés de orar ali, junto a uma bica, uma torneira, ele saiu e falou: vou lá na fonte. Aonde é a fonte da água? Ele foi lá na fonte, ele foi ministrar lá. Ele não foi orar por consequências, ele foi orar lá na causa. Ele foi lá da onde manava a água, de debaixo da rocha, no pé da rocha. E assim somos nós, às vezes queremos limpar as nossas mãos, mas o coração não está puro. Nós precisamos purificar o nosso coração, para que as nossas atitudes sejam igualmente limpas. Não há como uma pessoa que tem a mente impura, suja, imunda, não lavada pelo sangue de Cristo, não transformada pelo poder do Espírito, conseguir realizar coisas santas em Deus. Existe muita gente com vontade, com propósito, querendo fazer coisa boa, mas quer fazer ali na atitude da mão, como, me permita, o Pilatos fez. Ele faz um ato cerimonial de lavar as mãos, dizendo: eu estou livre do sangue desse homem, quando ele entrega Jesus para ser morto. Ele, num ato cerimonial interessante, que é parecido com o ato cerimonial das purificações dos judeus, de lavar as mãos várias vezes, querendo dizer: eu estou imune a isso, eu não estou participando desse ato errado. Mas o ato de lavar as mãos, admitindo o erro, era apenas se comprometer em
ainda mais com Ele, enquanto quer Jesus limpar o nosso coração, quer ir à fonte da nossa vida, lavar-nos inteiramente, purificar-nos totalmente, porque aí a nossa atitude não vai haver esse esforço que a gente às vezes faz, de querer fazer tudo direitinho, conforme a vontade de Deus, mas a gente não consegue, porque há problema na fonte. Então o Espírito de Deus quer trazer essa purificação aqui, para que não seja penoso evitar abrir a internet e consultar pornografia, em manusear as coisas e não se contaminar com elas. Como o Salmo 116 diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu olho e vejo, olha, passando por aí, contemplo muitas coisas, mas isso não me contamina, porque eu estou diante da face do Senhor. Eu não me entrego a isso, eu tenho um relacionamento com o Senhor Jesus, minha questão é com Ele. Eu lido com as coisas desse mundo, mas eu estou com a cabeça ligada no céu, porque eu já ressuscitei com Cristo. Eu estou pensando nas coisas que são de cima. Você pode dizer amém? Você pode repousar a sua mão sobre a sua cabeça. Vem Espírito, vem Espírito, toca com teu poder, Senhor, toca com a tua glória, que sai agora tudo que não provém do Senhor. Aleluias. Pensamentos, coisas de obras mortas do pecado, que saiam agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que haja agora limpeza, que haja agora lavagem do poder de Deus, o limpar do poder de Deus, que seja lançado fora, que as torrentes de águas purificadoras que saem debaixo do trono do Senhor esteja passando em cada mente. Oh glória, vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, toca com teu poder, com a tua glória, purifica, Senhor, o pensamento, a intenção da mente, os sonhos, os desejos ocultos do coração, os dardos inflamados lançados pelo adversário, que às vezes não encontram o escudo da fé empunhado, Senhor. Destrua, Senhor, todo o conselho do inimigo, porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Oh, aleluia, receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Você pode aplaudir a santidade do Espírito, aquilo que Ele quer trazer. Eu vi uma cena linda, a gente está indo e vindo, e Juliana, eu quero confessar para você. Eu vou confessar para você, porque às vezes chego no culto jovem e vejo alguns jovens lá com a mão estendida, tipo intercedendo, e eu confesso para você, eu confesso, eu precisava ver o que eu vi. Eu precisava ver. Eu vi intercessores jovens orando num corredor durante mais de 2 horas ininterruptas, ministrando sobre quem passava, mais de 2 horas, e o poder de Deus ministrando, a glória de Deus envolvendo gente da cozinha perguntando: como é que eu faço? E ninguém saindo para ir comer nada, já dava 3:30 da tarde, e glória, e louvor, e o poder de Deus. Pode chegar, Juliana. Aquilo foi lindo, aquela ministração, aquele momento para mim foi enriquecedor. Sim, e nós recebemos tantos testemunhos desse momento, pastor, e teve pessoas que falaram comigo até hoje, ainda hoje. Uma menina me mandou quase um testamento de testemunho,
dizendo: Juliana, quando eu saí daquele lugar e que eu vi que tinham se passado tantas horas, para mim eu estava 5 minutos ali. Então a glória do Senhor foi uma coisa tão palpável, tão linda, que eu fiquei muito triste de ter saído, ter precisado sair por causa da cozinha. Mas assim, nós podemos nos alegrar de ver testemunhos como de cura de traumas, de mágoas, de falta de perdão, de filhos perdoando seus pais, de irmãos reconhecendo, como a Fran falou aqui, reconhecendo alguma área de sua vida que estava realmente precisando de libertação e confessando ali pra gente, e poder orar e ouvir Deus falando aquilo que Ele queria comunicar, né, ao seu povo, falando ali com os jovens. Então assim, ver pessoas com o coração tão sedento de viver uma nova vida. Muitos jovens nos procuraram e falaram: o que eu consigo, além da permanência, né? Isso, Deus trouxe essa palavra muito forte sobre permanência, né? Porque o ano está se findando, daqui a pouco a gente dá uma pausa no culto do Geração Livre por conta das festas de final de ano, mas saber que nós não dependemos de ter a presença só nesse ambiente, de saber que as pessoas continuarão vindo no culto, continuarão buscando a presença de Deus em suas casas, isso para nós é muito importante. Então, não é uma coisa que ficou lá no retiro, né? Na terça-feira a gente tinha que continuar, e temos que continuar hoje, que é domingo, amanhã que é segunda, né? Porque as lutas virão como costumam vir, virão algumas a mais, outras vão provar a nossa fé dentro de tudo aquilo que nós recebemos lá. Mas uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração, que se encontra em Isaías 43, no versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, muitas pessoas me procuraram para me dizer: Juliana, existe algo no ar de um novo tempo. E eu me alegro muito de saber que eu estou aqui presente, fazendo parte desse novo tempo. Houve uma época na minha vida, na minha juventude, né, que já não sou tão novinha assim, que um ano eu e Igor olhamos um para o outro e vimos que nada daquilo que estava passando no telão da igreja sobre o ano da juventude nós fazemos parte. Então talvez você é um jovem, talvez você não se sente aqui com Geração Livre porque você não se sente mais parte da juventude da igreja, e talvez você olhe para o seu ano e você fala: eu não sei o que aconteceu, né? Em nada do Geração Livre, eu não sei nada da igreja, eu não fiz parte de nada. Assim como nós começamos esse ano falando que tem um lugar à mesa, ele ainda tem para você. O ano passou, mas o lugar que não está ocupado ainda espera por você. Então, se você sabe que esse lugar é seu, como tem ali algumas cadeiras desocupadas, ele continua, permanece sendo seu. Então, que a gente venha tomar esse novo tempo, esse cheiro de novas águas, de um novo tempo, como sendo propriamente nosso, né? Então eu me alegro muito em fazer parte disso, em saber que o Senhor me escolheu de alguma maneira, mesmo na minha falta, na minha incapacidade. O Senhor me escolheu de alguma forma. Da mesma forma Ele deseja te usar de alguma maneira para abençoar outras vidas também. Amém, glória a Deus. Eu e Igor somos amigos desde quando ele tinha cabelo. E eu também tinha bastante, se lembra, né? Lembro. Vai lá. Bom, falando depois de todas essas falas, eu me lembrei da história de Eutico. Eu queria ler lá em Atos 20, a partir do versículo 7, que diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos a partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havendo muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E foi muito gratificante lá nesse retiro poder ver tantos jovens retirados, cerca de 140 pessoas, né?
e eu fazendo parte daquilo, né? Isso é um milagre. É um milagre, né? Como a Juliana falou, nós não somos tão novos assim, mas foi realmente uma oportunidade estarmos lá. Porque às vezes a gente pensa que o nosso tempo já passou, mas Deus ainda quer trazer coisas novas na nossa vida. Deus quer fazer algo através de nós. Às vezes a gente acha que o outro pode fazer do nosso lugar, mas existem palavras que sairão da nossa boca que vão atingir corações que nenhuma outra palavra vai, e o Senhor conta conosco para isso, né? E eu me lembrei dessa palavra porque um dia eu era como o Eutico foi, né? Às vezes a gente está na igreja, às vezes jovens na igreja estão distraídos com as luzes do cenáculo, né? Estão distraídos, quantas distrações. E às vezes outros que não são tão jovens também, às vezes. Sim, com certeza, a palavra serve para todos nós. E o Senhor naquele lugar, Ele despertou, né? Nós vimos jovens chegando de um jeito e saindo impactados, né? Saindo curados realmente, deixando todas as mazelas para trás e deixando, né, se colocando à disposição para Deus fazer, né? Como Eutico, né, que foi considerado morto quando caiu de lá. Muitos jovens chegaram lá desse jeito, né? Mas o Senhor ainda não colocou um ponto final, né? Ele deu uma oportunidade, né, para cada um de nós entendermos o nosso papel no reino. Como a Juliana falou, entendemos que tem uma cadeira para nós ainda, né, que nós devemos lançar, fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E foi muito gratificante mesmo, foi uma oportunidade, podemos estar lá naquele lugar. Mas para que a gente não faça só apologia ao retiro, é o que vocês têm buscado no sábado, não é? Eu tenho visto isso, quebrantamento de jovens no culto. Eu não venho sempre, não posso estar sempre, mas eu tenho visto isso. Não é isso que tem acontecido também? Claro que no retiro, porque é um confinamento, entre aspas, então há uma probabilidade de acontecer com uma visibilidade maior. Não é verdade? Alguém pode falar do culto para a gente concluir aqui? Na verdade, nesse retiro a gente teve assim, a gente se impressionou muito com a quantidade de visitantes no Geração Livre que desejaram estar conosco lá. E pessoas que estão vindo nos cultos, né, nos jovens que estão, adolescentes que estão vindo nos cultos e estão sentindo esse desejo de crescer mais, de caminhar. Então, assim, não é só lá, é o que tem acontecido todo sábado, durante as semanas, nas células, nos acompanhamentos que a liderança tem feito, né? Não somente nós como conselho, mas todos os líderes também do Geração Livre. Então, irmãos, todas as vezes que for proclamado um congresso, um retiro, vai acontecer coisas diferentes, extraordinárias, com um volume mais visível, de uma forma mais apreciável, assim, por conta do número de pessoas, por conta de um propósito. Isso Deus quer fazer nos nossos cultos ao Senhor, desde que a gente venha para a casa de Deus com um propósito. Eu estou indo no automático, porque o relógio já deu a hora. Não, é adoração ao Senhor, entrar pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hino, com o coração rendido, com o coração celebrando a presença dele. Vai acontecer batismo no Espírito Santo, vai. Deus vai trazer dons de variedade de língua, interpretação de língua. Eu sou dessa geração que um é usado em língua lá de um lado e outro lado interpreta do outro, e todo mundo fica igual gato inflado, arrepiado por conta da presença do Senhor. E aquele que não conhece isso fica impressionado e se rende ao Senhor, porque uma sede aguça no seu interior, que ele nunca viu aquilo. Poder de Deus purinho. Diga, cochicha para o seu irmão, fala, poder de Deus purinho. Isso, amém, glória a Deus. Amém. E para concluir a respeito dos assuntos que foram falados no nosso retiro, né? O primeiro tema, quem subirá ao Monte Santo. O segundo tema, mortificação. O terceiro tema, os puros verão. E o quarto tema, no alto do monte. Eu queria só resumir isso aqui, porque toda vez que a gente decide fazer uma série de ministrações, a gente tenta construir um caminho naquilo que está sendo falado, né? E o caminho é o seguinte: nós começamos falando sobre santificação. Eu não sei quantos de vocês entenderam isso, no retiro. Quantos puderam entender isso, mas o primeiro falava sobre santificação, o segundo sobre mortificação, que é um pouco diferente, né?
E eu abri enquanto, depois que eu falei, o Vinícius começou a falar a respeito de vestes também, né? E eu tinha aberto já aqui em Colossenses 3. E só para resumir, Paulo em Colossenses 3 está falando: vocês que ressuscitaram com Cristo, vocês que já ressuscitaram com Cristo, passem a pensar agora nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. E lá para o versículo 10, ele, depois de falar sobre uma série de coisas, né? Porque a partir do versículo 3, ele vai, ou a partir do versículo 5, ele começa a falar a respeito de coisas que são necessárias na vida de uma pessoa que já ressuscitou com Cristo, que ela faça morrer tais coisas, que são os tipos de pecado, que ele aponta aqui como se talvez fossem os pecados que ele estava querendo dizer para aquele povo de Colosso, para que eles pudessem estar mortificando, né? Então uma pessoa que já conheceu o Senhor, uma pessoa que já ressuscitou com Cristo, uma pessoa que já tem uma vida nova, ela ainda assim precisa fazer morrer certos tipos de coisa, né? Porque existe uma parte de nós, que é a nossa carne, que está dentro de nós e que milita contra o nosso espírito. Paulo fala isso em Romanos. Então nós precisamos lutar contra essas coisas. É isso que ele está falando: façam morrer essas coisas. E no versículo 10 ele vai dizer: e também revistam-se, coloquem novas vestes, coloquem vestes diferentes, revistam-se da nova natureza, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer ao seu Criador e se tornam semelhantes a Ele, que é o propósito final da nossa salvação, nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus, né? E uma frase que eu quero repetir aqui, que foi dita pelo meu cunhado Luiz Felipe, vulgo Chitão, que ele falou durante a ministração: os puros verão. Porque eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o Senhor, que não têm contato com as Escrituras, elas vêm a pensar que a Bíblia é somente um livro de regras, e que a vida com Deus é somente um conjunto de regras. Mas a Bíblia, por mais que ela fale sobre muitas regras, e como tudo na vida existem regras, a Bíblia também tem regras, e a vida com Deus também tem regras. Mas nem a Bíblia, nem a vida com o Senhor, nem a vida daquele caminho do Evangelho se resume a um conjunto de regras. Porque para muitas pessoas vai ser um conjunto de regras, mas para aqueles que conheceram o Senhor, para aqueles que tiveram os olhos desvendados, e agora os nossos olhos brilham pelo Senhor, porque nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, e nós conseguimos enxergar algo maravilhoso por trás da obra de cruz do Senhor. A vida dessas pessoas, elas encontram algo que vai além de um conjunto de regras. Então ele disse que a vida de alguém que conhece ao Senhor, a vida de alguém que nasceu de novo, não é um conjunto de regras, mas é uma declaração de amor ao Senhor. É uma declaração de amor. Enquanto eu passar a minha vida com o Senhor, pensando que eu não posso fazer aquilo, e eu não posso fazer aquilo, porque eu sou cristão, e eu não posso fazer aquilo, e realmente a gente não pode, a gente não deve. Mas o nosso comportamento diante do Senhor, para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que tiveram, sabe, os olhos transformados, o coração transformado, é de alguém que ama o Senhor, que não somente rejeita aquilo que é mal, mas ama aquilo que é bom. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, amamos aquilo que é bom, e santificação é esse caminho, porque mortificação fala de você rejeitar aquilo que é mal, mas santificação não fala somente de você dizer não para as coisas que você não pode, mas dizer sim para as coisas que você deve fazer, e se aproximar do Senhor é uma delas, em santidade, em santificação, porque aqueles que se aproximam do Senhor, assim como Hebreus vai dizer, são aqueles que conhecem o Senhor. A fé é se aproximar do Senhor, e nós terminamos a série de ministrações desse retiro falando sobre no alto do monte, né? Que é aquilo que já foi dito aqui, sobre permanecer nesse lugar, porque quem estará nesse lugar santo, quem há de permanecer nesse lugar, e a salvação, meu irmão, a salvação não é dos que sobem ao monte, porque como já foi dito, muitas pessoas, elas encontram o Senhor, elas passam um período de suas vidas, sabe, tendo algumas experiências com o Senhor, e nem por isso elas têm o seu coração firmado e o seu coração enraizado, assim como diz o Salmo 1, aquele coração que está firme junto aos ribeiros de águas correntes. Mas a salvação não é daqueles que sobem o monte, mas a salvação é daqueles que sobem ao monte e permanecem nesse lugar. Amém? Quando nós permanecemos nesse lugar, nós estamos aptos a aguardar pela vinda do Senhor, porque quando o Senhor vier, Ele vai buscar uma igreja, homens e mulheres que se encontram no estado de santificação, e esse estado é permanente até que Ele venha.
que o nosso corpo, alma e espírito, eles possam ser conservados em santificação até que o Senhor venha. Amém? Amém. E quando a gente lê o monte, a gente olha para Jerusalém, que estava edificado sobre o monte, e a gente se lembra também do que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, quando ela diz: os judeus dizem que a gente deve adorar o Senhor no templo, e os samaritanos apregou que deve se adorar ao Senhor no monte. Quem está certo, quem está errado? E Jesus lhe diz: mulher, crê-me, acredite, que vem a hora que nem no templo nem no monte adorarão ao Pai, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem o Senhor o adorem em espírito e em verdade, porque Deus procura esses que assim o adorem em espírito e em verdade. E eu quero asseverar, para a gente orar e entregar esse culto ao Senhor, chamar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar. Se não tem outra canção, vai com aquela que eu sempre peço. Já estive em outro lugar, mas não há lugar melhor. Fique de pé, por favor. Eu quero asseverar algo para você aqui, do texto em que eu li com vocês. Eu quero asseverar esse início: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É tudo de Deus, tudo é do Senhor. E quando diz que a terra e aqueles que nele habitam, está falando de mim e está falando de você. Nós somos do Senhor. Você pode falar para o seu irmão: você é de Deus. Você pode dizer para ele. Fácil falar para o irmão, não é? Mas será que a gente pode fazer um pacto aqui, de propósito, enquanto vocês já vão mudando a canção aí? Vamos passar essa semana não apenas entendendo. Muda a canção, por favor. Isso, já vai introduzindo a canção, por favor. Será que a gente pode atravessar essa semana proclamando isso? Você que vai viajar, você vai viajar, Gabriel? Você vai viver a semana viajando. Você vai declarar: eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, eu sou dele, eu sou de Deus. Você que não vai viajar, vai ficar aqui, vai levantar pela manhã e voltar para casa à tarde, passar o dia dizendo: eu reconheço que sou de Deus. Porque uma coisa é declarar para o outro: você é do Senhor, mas uma coisa é nós reconhecermos: eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor. Quem pertence a Deus não diz para Deus o que ele tem que fazer consigo. Quem pertence a Deus pergunta para Deus o que tem que fazer para agradá-lo. Quando eu pergunto a Deus o que o Senhor quer de mim, eu estou reconhecendo que Ele é o meu dono, que Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou reconhecendo que Ele é soberano em tudo, em todos os aspectos. Mas quando eu quero ditar o que eu quero, eu estou dizendo para Deus que eu sou o Senhor dele e não Ele o meu Senhor. Mas é o contrário: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Só para concluir, Romanos 11, não abra. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Escute isso. Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele. Você pode fazer coro comigo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que tal repetir isso todo dia? Que tal estar na fila do banco ou em qualquer outro lugar e declarar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? Que tal dizer isso? Que tal declarar isso e alguém perguntar: o que você está falando? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que você está dizendo? Porque dele, por ele, para ele são todas. Deixa a pessoa curiosa. Diga: porque dele, por ele, para ele. Você não tem coragem. Vira para o termo e diga: você não tem coragem de fazer isso. Fala. Diga: você não tem coragem de fazer isso. O céu aguarda que você faça.
os céus aguardam que você faça. Posso lhe dizer outra coisa? Sabe outra pessoa, outro tipo de gente que espera que você faça? Eu vou lhe dizer, quem ainda não tem aliança com Deus espera que você faça, porque eles precisam descobrir que eles podem ter aliança com Deus. Levante a sua mão direita, diga porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Põe a mão esquerda sobre o peito e levanta a mão direita. Põe a mão esquerda sobre o peito e levanta a mão direita e diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha vida. Diga: eu sou dele. Vira para o lado e diga: você também é. Diga: nós somos do Senhor, nós somos dele.